Depois de descobrir que havia uma maneira de curar Xian Li, Yixuan imediatamente perguntou quanto tempo ele ainda conseguiria resistir. A enfermeira abaixou a cabeça e respondeu com a voz trêmula. Restam apenas 10 horas. Atrás dela, Xian Li estava deitado dentro da câmara de tratamento, envolto por uma névoa roxa repleta de uma energia sinistra que continuava a se espalhar. Yixuan se virou em silêncio e começou a caminhar para longe, deixando para trás os olhares preocupados de todos. Seus passos eram apressados, porque cada segundo e cada minuto eram preciosos naquele momento. Depois de dar alguns passos, ele parou de repente, virou-se e disse com um olhar determinado. Esperem por mim. Eu vou voltar. Ele sabia que aquela era a última chance de salvar a vida de seu benfeitor. Ao mesmo tempo, na entrada da propriedade da família Xia, uma explosão ensurdecedora quebrou a atmosfera pacífica. Os guardas imediatamente correram para fora com suas armas em mãos e gritaram. Quem é você? Quem ousa invadir a família Xia? Shi Shunen avançou diretamente para dentro, coberta de suor. Enquanto corria, gritava. Depressa! Salvem-no! Quando os guardas viram claramente a pessoa deitada nas costas de Shi Shunen, um deles empalideceu imediatamente. É o Xia. Rápido! Naquele momento, Xia já estava inconsciente, com ketchup ainda escorrendo pelo canto da boca. Dentro da sala de tratamento, Xia permanecia imóvel sobre a cama. Shanana e o mordomo Jiaobo permaneciam ao lado dele, com expressões ansiosas. Enquanto isso, Shi Shunen estava sentada calmamente em um canto do quarto, terminando toda a comida que havia sobre a mesa. Os olhos de Shanana já estavam inchados e vermelhos de tanto chorar. Ela segurava firmemente a mão do mordomo, querendo saber se seu pai algum dia acordaria novamente. Jiaobo confortou gentilmente a jovem senhorita. Xia acabou de tomar uma pílula de rejuvenescimento de 5º grau, o maior tesouro da família Xia. Seus ferimentos estão se recuperando gradualmente e sua vida, por enquanto, está fora de perigo. Ele lançou um olhar para Shi Shunen, que continuava comendo alegremente, e sentiu-se secretamente grato. Também precisamos agradecer a essa jovem. Não sei que método ela usou para criar aquela energia fria que estancou o sangramento de Xia. Ao ouvir isso, Shi Shunen fez uma pausa por um instante antes de responder. Eu não fiz nada. Em seguida, continuou mastigando o osso que segurava nas mãos. Ao ouvir essa resposta, Jiaobo passou a analisar a situação em silêncio. Quando haviam examinado os ferimentos mais cedo, gelo surgira repentinamente ao redor das lesões, congelando o ketchup e impedindo que continuasse escorrendo. Até mesmo a marca negra de veneno ao redor do ferimento havia sido bloqueada. Uma pessoa comum jamais conseguiria realizar algo assim. Observando a expressão confusa de Shi Shunen, Jiaobo começou a suspeitar de que ela estivesse mentindo, embora ela nem sequer percebesse seu olhar. Shi Shunen levantou-se, limpou as mãos e disse. Pronto. Minha missão terminou. Obrigada pela refeição. Estou indo embora. Naquele momento, a voz de Jiaobo tornou-se séria. Espere um momento. Antes que Xia acorde, receio que você ainda não possa partir. Shi Shunen franziu a testa e se virou. Por que eu não posso ir embora? Ela começou a achar que aquele velho mordomo estava sendo completamente irracional. Jiaobo explicou calmamente. Embora a família Xia e a Aliança dos Nove Céus não tenham uma inimizade direta, sempre foram rivais. Agora que Xia sofreu ferimentos gravíssimos e os 4 guardas ainda não retornaram, preciso saber exatamente o que aconteceu. Ele reforçou. Não posso simplesmente acreditar apenas na sua versão dos fatos. Sua cautela naquele momento havia se transformado em desconfiança exagerada. Isso deixou Shi Shunen furiosa. Velho! Minha jovem senhorita e eu arriscamos nossas vidas para salvar Xia e trazê-lo até aqui. Se não quer agradecer, tudo bem. Mas como ousa duvidar de nós? Jiaobo permaneceu firme. Se Xia acordar e confirmar que tudo o que você disse é verdade, eu me ajoelharei diante de você e pedirei desculpas. A atmosfera entre os dois tornou-se imediatamente extremamente tensa. Shi Shunen perdeu completamente a paciência.
Uma brilhante energia espiritual roxa começou a se reunir na palma de sua mão, pronta para invocar sua arma. Sua voz estava carregada de raiva. Se eu insistir em sair, o que você vai fazer? Uma gigantesca espada apareceu de repente e atingiu violentamente o chão, provocando uma enorme explosão. Rachaduras espalharam-se pelo piso. Então não me culpe por ser rude. Jiao Bo também não recuou. Ele fez circular sua energia espiritual, preparando-se para lutar. Uma aura negra e ameaçadora envolveu imediatamente seu corpo. Logo em seguida, um grupo de pessoas vestidas de preto apareceu repentinamente, cercando Shi Shunyan. A atmosfera dentro da sala tornou-se sufocante. Um único movimento em falso poderia iniciar uma batalha a qualquer instante. Shi Shunyan apertou firmemente o cabo de sua espada, pronta para atacar. Ótimo! Então deixe-me ver o quão poderosa realmente é a família Xia. Ela lançou o desafio em voz alta. A energia espiritual roxa ao redor de seu corpo continuava aumentando violentamente. Naquele instante, outra explosão gigantesca ecoou na entrada da residência da família Xia. Os guardas entraram novamente em pânico e gritaram. Quem é desta vez? Uma luz branca ofuscante surgiu entre as nuvens de poeira. Uma figura caminhou lentamente para fora, com os olhos brilhando em vermelho e uma intenção assassina avassaladora. Os guardas estremeceram ao sussurrar. O açougueiro das sombras. Somente aquele nome já era suficiente para provocar arrepios. Os guardas observavam a figura que se aproximava com o rosto completamente pálido. O suor escorria continuamente por suas testas sob aquela pressão aterrorizante. Nenhum deles ousava dar um único passo à frente para impedir Yuan. Ishu entrou olhando ao redor com uma expressão confusa. O que está acontecendo aqui? Ele não fazia ideia do motivo de todos estarem tão tensos. Shi Shunyan permaneceu em posição de combate, enquanto a energia espiritual ao seu redor formava ondas de névoa gelada. Os assassinos sombrios convocados por Jiao Bo já haviam fechado completamente o cerco. Quando Sha Nanan viu Yixuan, seus olhos imediatamente brilharam. Yuan! Você está aqui? Sua aparição repentina a pegou completamente de surpresa. Shi Shunyan também o reconheceu. Ela baixou lentamente sua enorme espada. Yixuan, é você? Yixuan perguntou. Vim visitar o tio Sha. Como ele está? Ao ver Yixuan chegar, Jiao Bo também suavizou sua postura. Sha Berhai conseguiu sobreviver temporariamente à crise. Em seguida, olhou para Yixuan e perguntou. Essa jovem disse que foram membros da Aliança dos Nove Céus que salvaram Sha Berhai. Isso é verdade? Yixuan assentiu. Sim. O tio Sha ficou gravemente ferido tentando impedir que o clã demoníaco causasse mais destruição. Ao ouvir essa resposta, Jiao Bo ficou completamente chocado. Você disse. Clã demoníaco? Uma expressão de extremo medo surgiu imediatamente em seu rosto. Ele rapidamente recordou os detalhes dos ferimentos. Agora tudo faz sentido. Não é à toa que havia uma marca negra de veneno ao redor das feridas de Sha Berhai. Realmente foi causada pelo clã demoníaco. Jiao Bo soltou um pesado suspiro. Shi Shunyan perguntou curiosa. O senhor também conhece o clã demoníaco? Jiao Bo permaneceu alguns instantes em silêncio, olhando para longe. Isso aconteceu há muito tempo. As lembranças do aterrorizante clã demoníaco começaram lentamente a ressurgir em sua memória. Ele começou a contar uma antiga história sobre Sha Nanshin, o pai de Sha Berhai. Naquela época, dentro de um reino secreto controlado pelas 4 grandes famílias, Sha Nanshin havia sido atacado por um monstro. No fim, ele usou uma enorme pedra para selar a entrada daquele reino secreto. Jiao Bo fechou lentamente os olhos. Ainda me lembro perfeitamente. Naquela época, Sha Nanshin disse que o monstro que o atacou pertencia ao clã demoníaco. Sha Nanan ficou completamente surpresa. Então, a doença repentina do meu avô e sua morte também tiveram relação com isso? Seus olhos estavam cheios de confusão. Jiao Bo fechou os olhos e balançou a cabeça tristemente. Eu não sei. Naquela época, Sha Berhai ainda era muito jovem.
Antes de morrer, Shananshin apenas me advertiu para jamais entrar naquele reino secreto. Nem sequer dar um único passo lá dentro. Ao ouvir isso, Yixuan mergulhou em profundos pensamentos. Ele percebeu que a ameaça do clã demoníaco era muito mais complexa do que imaginava. Até mesmo o reino secreto controlado pela família Xia escondia um selo que aprisionava membros do clã demoníaco. Ele precisaria encontrar uma oportunidade para eliminá-los. Deixando esses pensamentos de lado, Yixuan olhou diretamente para Jiao Bo e disse: Jiao Bo, vim até aqui porque preciso pedir sua ajuda. Jiao Bo respondeu gentilmente: Você já salvou Shanana antes, e agora os membros da Aliança dos Nove Céus salvaram a vida de Xaberrai. Portanto, desde que esteja ao meu alcance, farei o possível para ajudá-lo. Yixuan respirou fundo, reuniu coragem e finalmente revelou seu pedido. Quero pedir uma pílula de rejuvenescimento de 5º grau. Seu coração começou a bater aceleradamente. Ele sabia o tamanho daquele pedido. Mas aquela pílula era a última esperança de salvar a vida de Xian Li. Ao ouvir o nome daquele precioso remédio divino, Jiao Bo permaneceu em silêncio. Nesse momento, Shanana olhou para Yixuan com culpa e tristeza estampadas no rosto. Yixuan! Só existia uma única pílula de rejuvenescimento de 5º grau. Para salvar meu pai, eu já a utilizei nele. A notícia atingiu Yixuan como um raio em céu azul. Ele ficou completamente atordoado. Xixunian também ficou chocada. Ela se virou para Yixuan e perguntou: Yixuan, por que você precisa da pílula de rejuvenescimento de 5º grau? A senhorita Zhang está em perigo? Yixuan fechou os olhos e balançou lentamente a cabeça. Com a voz carregada de desespero, respondeu: para salvar Xian Li. A última esperança que acabará de surgir desapareceu instantaneamente, deixando apenas uma dor indescritível em seu coração. O caminho para salvar a vida de seu benfeitor parecia ter chegado a um beco sem saída.